Cenário político de volta, participe do nosso programa de hoje. Estamos trazendo aqui a pauta eleição para a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. E a nossa convidada de hoje é a advogada Vânia Furtado, candidata à presidência da subseccional Mossoró. Você sabe que pode mandar sua mensagem, se identifica, conversa com a gente neste programa desta segunda-feira, véspera de feriado. Manda sua participação sobre a entrevista ou sobre qualquer assunto que envolva política. Carol, agora a gente traz uma fala importante do final de semana. A deputada federal Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, compôs a mesa do primeiro Fórum Conservador Potiguar como palestrante. Ela conversou com o repórter Ednardo Paiva sobre o que representa esse momento para o grupo conservador. É a reconexão entre as pessoas que estão em Brasília e as que ficam nas cidades, né? Voltar a ouvir as pessoas, entender o que elas pensam, quais são suas aflições, tirar as dúvidas das pessoas. Então, agradeci demais esse convite do General Girão. Eu já conhecia Mossoró, gosto muito do Rio Grande do Norte, é um estado para mim maravilhoso. A cidade de Mossoró é uma cidade maravilhosa. E tem gente da região toda, né, que veio para participar. É importante a gente entender o que as pessoas têm dúvidas para que a gente possa regular eventualmente nossa atuação no caminho do bem, no caminho do que as pessoas precisam. Para a direita conservadora no Brasil, a senhora que é uma liderança considerada conservadora, e vários movimentos estão sendo realizados nesse sentido, do conservadorismo, né? Para a senhora, o que isso representa? Representa, na verdade, que o povo está começando a perceber que já era conservador. Ninguém se torna conservador, na verdade. As pessoas já são conservadoras de natureza. Nós somos um país conservador. O Nordeste, então, principalmente, é uma região conservadora. E as pessoas vão percebendo que são conservadoras a partir das atitudes que a gente vai mostrando no Brasil. Por exemplo, as pessoas, às vezes, de uma forma simples, o que é ser conservador? É você querer conservar o que é de bom e querer mudar o que é de ruim. É simples assim. Se você em casa percebe que no dia a dia você é uma pessoa que gosta de conservar o que é bom na sua vida, a sua família, suas tradições, seus valores, seus princípios, se isso tudo você quer conservar e mudar aquilo que te incomoda, a corrupção, o roubo, a insegurança, então te dou uma boa notícia, você já é um conservador e talvez não saiba. Então, na verdade, eu me descobri conservadora porque eu já era, né? Não me identificava com tendências, por exemplo, do feminismo, de colocar a mulher como vítima. Nunca me identifiquei com essa separação de negros e brancos, pobres e ricos. Eu acho que todos somos seres humanos, irmãos diante de Deus. Deus tem uma importância diferente na minha vida, tenho certeza que quem está ouvindo também tem na dele. E aí você começa a perceber que essas tendências todas do progressismo, da mudança, elas não acompanham uma vontade sua. E aí você acaba se descobrindo conservador. E por que é tão importante eventos como esse? Para que as pessoas ouçam e percebam que elas já eram e saber o que ela pode fazer para mudar. Porque a gente se descobriu conservador nos últimos anos quando a gente começou a ver o PT roubar daquela forma e para onde ele estava desviando dinheiro, né? Normalmente para ditaduras comunistas, como Venezuela, Cuba, essa relação com países que têm tendências à ditadura. E de repente a gente vê o nosso dinheiro do Fundo Amparo ao Trabalhador indo para investimentos em Porto de Cuba, em metrô na Venezuela, no Peru, e a gente aqui no Brasil ficando mal amparados. Então, não é isso que a gente quer. A gente gosta da nossa bandeira verde e amarela. E aí, essa tradução de tudo isso que a gente entende no dia a dia é muito importante. Deputada, a sua temática em relação ao evento, a senhora vai trazer essa abordagem, qual o principal foco? No meu caso, eu vou trazer um pouco histórico, de onde a gente veio, o que aconteceu no movimento libertador do Brasil, e as pessoas perceberem que existe uma tendência histórica ao conservadorismo no Brasil. Então, vou trazer um pouco dessa história desde nas ruas lá atrás, mostrar onde foi que a gente começou a sofrer represálias, né? Em 2012, 2013, a gente já sofria represálias. Conseguimos derrubar a presidente Dilma sem quebrar uma vidraça. Isso já denota mais uma vez que é um movimento conservador, que não gosta de bagunça, não gosta de insegurança, não gosta de quebradeira. E aí mostrar a dicotomia do que a gente está vivendo e convidar as pessoas a essa reflexão. Depois também mostrar atualmente quais são as nossas ideias dentro do Congresso, o que a gente tem feito para fazer a coisa mudar, né, o que a gente tem feito para melhorar, e convidar as pessoas a refletirem sobre o que elas podem fazer no dia a dia delas, no dia a dia de cada um, para poder ajudar o seu país.
A deputada Carla Zambelli, ela sempre é vista ao lado do presidente Jair Bolsonaro, Vunuva, é bem conhecida, inclusive, ela está sempre ali ao lado dele, naquelas declarações polêmicas dele e em eventos também, em momentos importantes do governo federal. Ela é uma daqueles manifestantes, ela citou aí, inclusive, o momento de 2013, 2014, ela é uma das manifestantes que se acorrentaram ali nas colunas do Palácio do Planalto pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff. Alguns parlamentares fizeram essa ação como um manifesto, um movimento pelo impeachment, e ela foi uma dessas personagens. Inclusive, nas eleições de 2018, ela esteve aqui falando sobre isso e nos concedeu entrevista ali na 95 FM, no meio-dia TCM. A deputada levanta aí uma série de temas super interessantes, de debates multilaterais, né, para a gente falar aí sobre esses assuntos. Nós a convidamos, chegamos a entrar em contato com sua assessoria de imprensa, mantivemos contato na quinta e sexta-feira, tentando agendar a entrevista para sexta-feira, mas a vinda dela, que estava marcada para sexta-feira, foi transferida somente para o sábado, o dia do evento, então não foi possível essa conversa aqui no estúdio para a gente falar sobre esses temas. São assuntos conflitantes, Carol, e que realmente mobilizam aí o debate político, principalmente desta frente que a gente tem observado entre Bolsonaro versus Lula, que deve aí realmente trazer, né, um maior conflito no próximo ano. E aí, Carol, a gente percebe que este evento, que foi encabeçado pelo general Girão, deputado federal aqui do RN, ele tem como objetivo manter um discurso alinhado ao presidente Bolsonaro e a busca pela reeleição do presidente, que inclusive a própria Carla Zambelli fez uma chamada de vídeo que conversou ao vivo lá com os que acompanhavam o fórum, mas é realmente algo para se questionar sobre algumas posições da frente conservadora, como a gente observou aí, que é tema para outros programas aqui no nosso cenário político. Pois é, e agora a gente volta a nossa conversa com eu estou aqui já procurando uns dados para a gente falar sobre o assunto agora com a candidata à presidência da OAB, Vânia Furtado, nossa convidada de hoje. A campanha da OAB costuma ser muito movimentada, mas essa parece que está mais... com muita polêmica, com inclusive judicialização das candidaturas. A candidatura da chapa de um dos candidatos chegou a entrar com ação alegando uma suposta interferência de uma servidora, de uma funcionária, de um membro da OAB por ter um parentesco com a senhora. Já um blog chamado Radar Potiguar, um blog aqui do Rio Grande do Norte, publicou há pouco tempo de que a senhora estaria inelegível também por uma ação que teria sido entrada por um dos candidatos opositores da senhora. Do que é que se tratam e quais são os recursos que a senhora deverá entrar em relação a estas decisões? Bem, Carol, em relação primeiro à primeira impugnação que nós sofremos, teve a ver, na verdade, não era um parentesco comigo, era um parentesco com nossa tesoureira, Elizabeth Oliveira, né? Elizabeth Oliveira é irmã de Nelly, que é funcionária da OAB há mais de 27 anos, né? Então, houve uma impugnação por causa disso. A alegação foi de nepotismo, abuso de poder, o que é um absurdo, né? Tendo em vista que isso ocorre para órgãos públicos e a OAB não se trata de órgão público. Então, para a gente, apesar de ter sido surpresa, foi uma tranquilidade, né? Porque sabíamos que aquela impugnação não teria continuidade, por mais que nós não apresentássemos nem defesa, ela por si só morreria ali mesmo. Tanto é que o candidato que entrou com a impugnação, ele mesmo retirou, né, o pedido de impugnação, tendo em vista que ele percebeu que realmente, né, não iria prosperar. Em segundo lugar, esse outro tema que você colocou, em relação à outra impugnação, eu de fato tomei conhecimento só quando estava aqui, esperando já
para entrar, né? Vi rapidamente a notícia no blog, mas pelo que aparenta, se trata de que eu não paguei minha anuidade e por isso não posso ser votada e nem votar. Aparentemente, pelo que eu entendi, foi isto, né? Mas aí é outro momento de tranquilidade nossa, né? Porque a anuidade ela foi paga inclusive por cartão de crédito, então, e foi debitado no cartão de crédito, então a gente tem a tranquilidade que está pago. O que geralmente pode ter acontecido é a comunicação entre o cartão de crédito e o banco, né? Quando eu já trabalhei em universidade particular, e era muito comum isso acontecer, a falta de comunicação entre o banco e, né, a universidade. Imagino que tenha sido a mesma coisa. Para nós, então, tranquilidade, tendo em vista que eu tenho um comprovante de pagamento, né? Então, vai ser outra impugnação que não vai prosperar. E o que é que a senhora acha destas discussões que evoluem para questões que configuram ali em questionamentos das chapas, não só da senhora, mas de outras? O que eu penso é que uma eleição ela deve ser vencida pelo voto, né? Então, todas essas medidas que se colocam, né, impugnações para que seja retirado do pleito um ou outro candidato, serve apenas para ferir a democracia. Porque o objetivo, né, a democracia se faz com a participação de todos. E a eleição se vence pelo voto. Então, nada mais justo que todos possam participar, né, e colocar seus pleitos e as discussões serem postas, serem realizadas. Então, por este motivo, né, nossa chapa não impugnou nenhum outro candidato. Não significa que a gente entendeu que eles estavam perfeitos ou não tinha nenhum problema a ser impugnado, mas a gente achou que não é desta forma que devemos nos conduzir, né? Então, né, não entramos com nenhum pleito, nem pretendemos fazê-lo. A gente espera que as respostas sejam dadas nas urnas, né? Doutora Vânia, a senhora tem uma atuação acadêmica há um tempo, há alguns anos, e eu questiono, essa atuação acadêmica afasta a senhora da advocacia militante? Muito pelo contrário, né? Primeiro, eu gostaria de dizer que é com muito orgulho que eu me identifico também enquanto professora, além de advogada, professora. Como eu disse no início, eu ter estado professora foi justamente por eu ser advogada, né? Então, foram duas profissões que eu me orgulho muito. Então, não entendo que me afasta, até porque quando eu fui professora, foi nos bancos da Faculdade de Direito, justamente no núcleo de prática jurídica, né, ensinando processo civil, atendendo a população carente, né? E quando eu estive procuradora-geral do município, eu não podia advogar para particulares, eu ficava impedida, mas estava exercendo atos próprios da advocacia, né? Então, só pode ser procurador-geral quem for advogada. Embora você fique impedido para atos de advocacia particular, nós praticamos todos os atos, como emitir pareceres, como mediar situações, né? Discutir temas. Então, ser professora, em momento nenhum, me afastou da advocacia. Muito pelo contrário, me uniu mais ainda, né? A senhora afirma que foi procuradora do município, a senhora foi no momento em que houve um certo atrito entre a própria OAB, quando a OAB defendia interesses de profissionais que atuavam ali nas ruas de Mossoró, né, que eram os trabalhadores comerciantes informais. Houve esse conflito do município, que a OAB foi representar também ali estes profissionais. E hoje, qual a visão da senhora sobre a atuação da OAB e interesses da sociedade? Afinal de contas, a OAB também age nesse sentido, além de defender os advogados. É verdade. A OAB, principalmente a local, ela esteve sempre junto da sociedade. Então, todos os temas que eram caros à sociedade, como esse, né, que afetou diretamente famílias, né? Porque, assim, só para recordar, eram camelôs que estavam ocupando o passeio público, né, a calçada, e houve uma determinação judicial da Vara da Fazenda Pública para que a prefeitura liberasse esse passeio, justamente para que as pessoas pudessem passar, principalmente as pessoas que tivessem deficiência, né? Quando eu digo deficiência, alguma dificuldade de mobilidade física, precisasse usar cadeira de rodas, né? E aí a OAB, inclusive, se manifestou em favor dessas pessoas, intermediou, inclusive, a negociação para que fosse levado para outro espaço, né, público, para que elas não ficassem ali, já que se tratava de uma determinação judicial.
Atualmente, a gente tem visto que a OAB não tem se envolvido em questões que são importantes para a sociedade, né? Há realmente um afastamento, né? Eu não sei precisar por que esse afastamento. A gente imagina que se sejam situações que porventura tragam algum problema, ou a ideia da isenção, né? A ideia da isenção é uma coisa que realmente nos incomoda. Né? Eu penso que todo tema que focar a sociedade é importante, é crucial, é imprescindível que a OAB se faça presente, a OAB se manifeste sobre esses assuntos. Vamos fazer nosso segundo intervalo. Daqui a pouquinho a gente ainda continua o nosso programa de hoje aqui com a Vânia Furtado, candidata à presidência da OAB Mossoró.